Não compre esses 3 tipos de imóveis. Eu vou te falar agora 3 tipos e também pode ser considerado não só a tipologia dele em si, mas as características que fazem com que esse imóvel não vai valer a pena. Seja como investimento, seja para usufruir ou para monetizar da forma que tu achares mais necessário. Alguns tipos de imóvel, algumas oportunidades que aparecem para nós dentro do segmento, elas são muito boas. É aquele ouro muito brilhante na nossa frente, que a gente fala, nossa, eu tenho que aproveitar isso aqui. É quase que aquelas grandes oportunidades que a gente tem visto hoje nos últimos tempos, daquelas pirâmides financeiras modernas que falam sobre criptoativos e opções em relação a moedas digitais, que tu vais botar R$1.000 hoje, daqui a 90 dias tu vai tirar 30 mil. É mais ou menos isso. A gente acredita que esse tipo de produto só aparece só nesses cenários de pirâmide financeira aí da vida, mas dentro do segmento imobiliário, não que seja uma pirâmide, mas a gente tem os produtos que também não valem a pena ser investidos. E são tem 3 principais, que vai depender de ti, lógico, mas eu vejo como uma possibilidade real de não estar perto desses produtos. O primeiro deles é aquele terreno longe, mas ainda tem uma boa localização, aquele terreno que tem um fácil acesso, mas ele não está documentado. Ele não tem escritura pública, ele pertence, na verdade, ele até tem uma escritura de uma matrícula mãe de um grande espaço que alguém comprou, fez as individualizações dos terrenos, dos lotes, seja como for, ou até mesmo não está feita individualidade, mas ele faz a venda de uma parte daquilo dali. E aí aquilo ali está numa matrícula só, mas ele não vai fazer a individualização, vai fazer a aquisição daquele terreno com contrato de compra e venda direto com o proprietário atual. Então a gente não vai ter como passar isso para o teu nome legalmente. E esses terrenos eles tendem a ter um preço mais baixo que o valor de mercado. É natural que aconteça assim, porque realmente ele não vai ter o registro de imóveis, ele não vai estar... Apesar de que ele pague IPTU, se ele tiver a matrícula mãe do terreno, de tudo ele vai pagar o IPTU, mas aí fica por parte desse proprietário que é o proprietário de tudo, mas ainda assim não vai ser individualizado, não vai estar aquilo ali só para ti. E aí essas oportunidades elas enchem os olhos, porque você fala assim, pô, aqui do lado, ou então próximo, eu tenho um terreno de 350 metros quadrados que custa R$200 mil, e ali um pouquinho mais para frente, 1 quilômetro para cima, eu vou ter um terreno de 600 metros quadrados ou 650 metros quadrados pelo mesmo preço. Pô, uma área muito maior, eu posso depois dividir aquilo dali, qualquer coisa do tipo. O proprietário falou para mim que daqui a 5 anos dá para fazer o uso capião. Amigo, é sério, não faz isso. Vai te arrepender. Ah, mas eu já fiz isso outras vezes e já deu certo. Tudo bem. A tua experiência foi positiva, mas a probabilidade de dar errado pensando como investimento é grande. Até mesmo se construíres em cima. Vamos lá, vamos construir um cenáriozinho bem simples aqui. Comprasse para usufruir. É um sítiozinho que achasse legal, pô, tá lá a terra, o cara tinha lá 20 hectares, 30 hectares, fez uma individualização, tá vendendo direto, contrato de compra e venda, dinheirinho na mão, dá de fazer um pagamento direto com ele parcela para mim 20 vezes, direto ali com ele esse valor. E eu vou construir meu sítiozinho lá. Vou botar lá para aproveitar com a família e tudo mais, final de semana. Meu amigo, estás construindo em cima da terra dos outros, não é tua. Isso aí tem chance de dar ruim. A probabilidade de daqui a alguns anos, esse cara que te vendeu, ele pode vir a falecer. Os filhos, os parentes, as pessoas próximas, que são as herdeiras daquilo dali, podem não querer aquela terra como um todo e falar, ó, isso aqui entrou em inventário, isso aqui não é teu de verdade, isso aqui pertence a nós, construísse em cima do nosso terreno, estou solicitando, entrando com processo junto ao Ministério Público e na Justiça para te tirar daqui porque isso aqui é meu, esse contrato que vocês fizeram não vale de nada e legalmente realmente não vale de nada porque na matrícula do imóvel ela pertence a essa pessoa que te fez essa venda. E aí, meu amigo, é dor de cabeça em cima de dor de cabeça. E lembre-se, a gente fez essa construção desse cenário, não é nem como investimento, é como moradia, para aproveitar, para lazer, construir-se em cima do terreno dos outros. Então, o primeiro imóvel para fugir é terreno sem escritura individualizada, sem a individualização da matrícula.
Até mesmo, mais um adendo em relação a isso, quando for comprar esse terreno, mesmo regularizado, individualizado, matrícula individual de cada terreno, de cada lote, faz fazer aquisição para botar ali construção de alguma casa ou algum prédio, alguma coisa assim, para depois botar eles para investir. É o teu primeiro investimento que está fazendo na parte de construção civil, então comprasse o terreno e vai se construir ali em cima. Antes de fazer a aquisição de terreno, consulta na prefeitura qual que é o zoneamento do plano diretor em relação àquele local que está se construindo. Muitas vezes aquele local só pode ter residência unifamiliar, só pode ter uma casa, não pode ter um prédio, que era o que estava planejando, fazer um prédiozinho de 4, 5 apartamentos para poder local, para poder vender. E aí frustrou novamente toda aquela ambição que tu tinhas em relação ao investimento nesse imóvel, tá? Então pense nisso. Vai fazer a aquisição de um terreno, fuja daqueles que não tem matrícula individualizada. Aquele cara que está vendendo só uma partezinha, mesmo que o preço seja bom, para depois fazer um uso campeão, a chance de dar errado é muito grande. Segundo imóvel para a gente correr, e aqui é polêmico, porque eu vou falar de construtoras. A gente tem que tomar muito cuidado quando está comprando um apartamento na planta, principalmente. Até alguns apartamentos já prontos a gente tem que tomar cuidado também, tá? E aí esse cuidado que eu falo é o que a gente já vivenciou, que a gente já viu acontecer. E esse cenário acontece Brasil afora. Não é porque eu estou falando aqui de uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes, que está chegando agora a cidade de Biguaçu, aqui na região da Grande Florianópolis, que isso é restrito à nossa localidade. Não, isso acontece Brasil afora, seja os grandes centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, aonde for, acontece também no interior. Construtoras que começam, a gente acha que elas vão ter viabilidade para construir aquele prédio, estão vendendo tudo na planta, mas não conseguem entregar. Atrasam a obra, não tem um banco, uma instituição financeira por trás fazendo essa aplicação de recurso caso seja necessário. E isso é importante para aquelas empresas, para aquelas construtoras que fazem a incorporação do imóvel, de um empreendimento para poder vendê-lo. Em algum momento é necessário ter a segurança de uma instituição financeira por trás para poder alavancar essa obra. Às vezes não é 100%, não, nunca é 100% que uma obra vai ser financiada por um banco, mas pelo menos uns 50%, 60%, 70% tem que ser. Dá segurança para quem está fazendo a aquisição desse bem na planta em saber que ele vai ser entregue. Então, toma cuidado em relação à construtora que está fazendo a aquisição desse imóvel. Principalmente quando a gente está falando de imóvel em primeira, segunda, terceira tabela, que foi recém-lançado, porque a gente não sabe qual é realmente o prazo de construção, quando vai ser construído, quando vai ser entregue, qual é a qualidade desse produto que está sendo feito. Eu sei que às vezes parece assim, mas então eu não vou dar nunca oportunidade para uma construtora nova que está começando. Não, não é isso. Mas se certifique de que aquela construtora tem viabilidade. Vai, pede para o teu corretor, para o profissional que está te assessorando, até mesmo para quem está dentro dessa construtora, se tens a possibilidade, vai lá. Vê qual é a referência dos proprietários, quem são os associados dessa empresa, quem são realmente os proprietários. Eles têm bens no nome dele para que caso essa construtora ela não consiga dar continuidade no processo de construção, esses bens eles podem vir a somar para que essa construção possa ser continuada e ser entregue? Essas pessoas elas têm a plenitude em relação não só de conhecimento técnico, mas de conhecimento empírico. Elas já trabalharam nesse meio, elas já foram pedreiros, engenheiros, arquitetos, pessoas que já trabalharam num segmento como um todo, ganharam com know-how para poder chegar e falar, não, agora é minha vez de montar minha construtora, eu sei o que eu estou fazendo, estou cercado de bons profissionais, além do meu conhecimento eu tenho as pessoas que estão próximas a mim para poder construir junto comigo. Vai lá, se certifica disso. Mas eu vou virar um chatão perguntando tudo isso antes de fazer a compra do meu apartamento. Cara, seja o chatão. É melhor prevenir do que remediar. Não te arrepende depois. É melhor ser o chatão, perguntar tudo 1000 vezes, querer saber tudo 1000 vezes, fazer 1000 questionamentos, duvidar 1000 vezes da palavra do outro, pedir para botar no papel, do que daqui a pouco tu tá te arrependendo e não tá conseguindo receber as chaves do teu empreendimento, tá lá incomodado na obra que ela não funciona. Às vezes dar um passo para trás é melhor do que dar 2 para frente para correr para cima em relação a esse investimento, essa aquisição que tu está fazendo. Então tomem cuidado em relação à construtora. É preciso saber, é preciso se preocupar. O terceiro fator, qual é o outro tipo
de investimento ou outro tipo de produto imobiliário que vale a pena tomar cuidado e que não vale a pena comprar se o risco for grande. A gente já falou de terra que não está registrada, que não está individualizada, a gente já falou de construtora que está começando ou que não tem um bom retorno em relação àquilo que já entregou, então a gente tem que ficar ligado em relação a isso. E tem um terceiro, que a gente também tem que tomar muito cuidado, principalmente quando nós somos investidores e a gente gosta de monetizar com a compra e venda. Por quê? Aí vamos falar de construção também. Dentro do nosso segmento existe uma forma de construção que é através da cooperativa. É quando pessoas se juntam para construir um prédio. Então pode ser uma SPE, pode ser realmente uma cooperativa de construção, pode ser uma associação. Sempre vai ser contratada uma construtora por trás, junto dessa SPE, dessa associação, dessas pessoas que se unificaram para poder construir esse prédio, para poder construir esse bem. Pois bem, aqui como estratégia de investimento é excelente, porque a gente pega praticamente o imóvel a preço de custo. Como é uma associação, tem uma taxa reduzida gigante em relação ao que precisa para poder construir, paga muito menos impostos, não precisa incorporar, não tem processo de incorporação, porém, nós temos que conhecer quem é muito mais a fundo esses associados, essas empresas que estão por trás desse processo. Mais do que quando a gente tem um empreendimento incorporado de uma construtora que está começando. Quando a gente está falando de obra a preço de custo, através do sistema de SPE, associação, corporativa, seja o que for, e é realmente uma baita forma de a gente monetizar, é uma excelente forma, principalmente para quem quer comprar e vender, cara, comprar na planta, na primeira tabela, empreendimento de associação é excelente para a hora que entregar as chaves, fazer um baita de um investimento, um baita de um retorno, um baita mesmo. Ó, aqui na nossa região, vou dizer para vocês que a gente consegue ter, com esse tipo de investimento, pegando lá nas tabelas iniciais e vendendo nas chaves, retornos financeiros aí, eu vou chutar por baixo, tá? Na casa de 20, 25% ao ano. Claro que a gente não vai vender todos os anos, porque essa obra precisa de algum tempo para ser entregue, mas a partir do momento que a gente soma, desde quando a gente fez a aquisição até a entrega das chaves, e divide pela quantidade de meses que foi possível ali, e esses anos todos que passaram, a gente tem taxas de retornos assim, de 25%, 30% ao ano. Não vou nem falar mais, porque senão vocês vão chamar de mentiroso, mas tem. Agora, o risco nesse formato ele é muito maior, porque aqui não tem banco por trás para poder financiar essa obra. Não tem incorporação, não tem segurança. Então a gente precisa saber realmente muito a fundo quem são os associados. Quem é a construtora que foi contratada para poder fazer essa obra. A gente tem que amenizar o máximo possível esse risco. Então, na hora de fazer o seu investimento imobiliário, buscar alguma coisa, esses 3 cenários são os que têm mais perigo em relação ao nosso investimento como um todo. O primeiro, que é a terra sem matrícula individualizada, sem documentação, esse aqui, fuja. Ah, mas vale muito a pena. Conta em risco, é por ti, tudo certo. O segundo é produto incorporado, mas de uma construtora que está começando, que a gente não sabe de onde que veio, nem de onde surgiu e quem são as pessoas por trás. Vai atrás, pesquisa, seja chato, vai procurar quem são as pessoas que estão ali, por que está com preço abaixo do valor de mercado, como que eles conseguiram fazer isso. E o terceiro, obras associadas, cooperativas e tudo mais. Excelente forma para quem está querendo comprar e vender. Porém, o risco é maior. Então tomem muito cuidado, sejam muito mais chatos ainda em relação a isso aqui. Vai ver o que já entregaram de obra, qual é a qualidade dessa obra que foi entregue, fala com os condôminos que estão lá dentro, pergunta se teve algum problema depois no pós-obra, pergunta se estão resolvendo os problemas de pós-obra que vão aparecer, seja qual for, e vai te calçar de informações suficientes para falar assim, não, esse aqui é o investimento que eu quero fazer. Tá? Espero que tenham gostado. Já passaram por algum sufoco? Já tiveram algum problema com algum desses 3 tipos de investimento imobiliário? Fez sentido para ti? Se tiver sentido um problema com esses modelos de investimento, deixa aqui embaixo no comentário, quero saber a história de vocês, tá? Até o próximo vídeo, valeu!